Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje nós tivemos audiência na Assembleia Legislativa discutindo a campanha salarial do Sindiúti-MG e lá foram apresentadas 17 pautas dos trabalhadores da educação e nessas pautas inclui aí a questão do auxílio transporte, do piso salarial profissional, do reajuste de 5,26% proposto pelo governo de Minas, quando na verdade deveria ser de acordo com a portaria ministerial número 77, que fala em 6,27%. Falou também sobre o concurso público, as situações precárias dos ASBs, também a questão das progressões na carreira, né? Principalmente no que diz respeito às promoções, aguardar muitos anos. Foi lembrado aqui, naquela época dos 3 anos de estágio probatório, mais 5 anos para você poder mudar de nível. Lembra disso, dessa situação que acabou tendo uma alteração, ainda assim não está legal, porque você tem que ficar 5 anos hoje aguardando uma mudança de nível, o que faz com que servidores aí, de um modo geral, eles fiquem 5, 10, 15, 20 anos para subir aí no nível em sua carreira. Olha, eu vou apresentar para vocês um resumo das principais falas daquela que é, né, a diretora do Sindiúti-MG, estava representando lá o sindicato, ela que é servidora de carreira da Secretaria de Estado de Educação e apresentou pontos importantíssimos aí. Eu quero que vocês acompanhem comigo, tá, pessoal? A Denise Romano não estava presente, foi representada, mas eu quero que você entenda aí a participação desta importante fala e dessas pautas apresentadas aí pelo Sindiúti na Assembleia Legislativa, na presença lá da deputada Beatriz Cerqueira. Acompanhem comigo. Toda agitadinha sobre educação, da eficiência, você olha para aquela propaganda e lembra que aquela eficiência paga menos de um salário mínimo de básico. Aí vem os descontos, então você imagina o que está no contra-cheque de 30, 40, 50 mil pessoas, né? São aquelas que recebem seu filho, são aquelas que cuidam da alimentação escolar, a famosa merenda, são aquelas que limpam a escola. Essa é a eficiência daquela musiquinha, né, que o governo coloca aí na propaganda em horário nobre. É um Estado que paga menos de salário mínimo para milhares dos seus servidores. Nós vamos fazer essa discussão específica no próximo dia 10. E por que nós estamos fazendo, gente? Só compartilhar com vocês essa rotina de atividades. Porque o momento da Assembleia poder incidir na discussão salarial é quando o governo manda projeto. A gente não pode, o deputado não pode ser autor de projeto de lei sobre reajuste, não é? Então, quando o governo manda, que foi o que aconteceu, a gente está com um projeto de lei aqui na Assembleia sobre o reajuste inferior ao do piso, né? Reajuste específico da educação, é nesse momento que a gente pode incidir. Depois que terminar a tramitação dele, aqui na Assembleia, a gente não pode ficar propondo outras questões salariais. Então, o tempo nosso aqui no Parlamento de incidir, de cobrar, de denunciar, de apresentar emendas, de tentar mudar, melhorar a proposta da questão salarial, é agora, durante a tramitação do projeto de lei dos reajustes dos outros poderes, todos já estão prontos para votação em plenário. Também quero compartilhar isso com vocês. Cada poder manda o seu reajuste, né? Não é o governador que vai decidir no reajuste dos outros poderes, não. Cada poder negocia com os seus sindicatos e manda os reajustes. Então, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, todos esses 4 projetos já passaram em todas as comissões e estão prontos para votação em plenário. Vocês sentiram falta de um? Nós, né? Nós. Do funcionalismo, o governo não mandou o projeto de reajuste da inflação para o funcionalismo e mandou esse abaixo do piso salarial da educação. Então, esse projeto está na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois que ele passar, são 3 comissões ao final, ele fica pronto para... Nós estamos nesse momento, então. Por isso que a temperatura precisa subir aqui na Assembleia, é agora, é nesse momento mesmo. Então, por isso que a gente está contribuindo, fazendo essas audiências. E, por fim, eu preciso contar para vocês da questão dos vetos, não é? Porque, para votar esses projetos, que eu falei, inclusive, antes disso, a Assembleia tem que votar os vetos do governador. E um veto nos interessa em particular, que é o veto sobre o Fundeb. Todo ano, vocês sabem que o governo termina um ano com alguns milhões, se não 1 bilhão, em conta, né?
2024, o governo terminou o ano com 1 bilhão e 400 milhões na conta do Fundeb e mais de 3 bilhões da cota salário e educação. Então, vamos fazer uma conta? O governo terminou o ano com 5 bi de dinheiro da educação na conta. Né? E paga menos de salário mínimo, e não paga o reajuste, não tem política de carreira, e vocês sabem dos problemas melhor do que eu. Então, o que eu faço todo ano? Eu apresento no orçamento do Estado uma emenda para autorizar o Estado a fazer rateio. Ou seja, o dinheiro do Fundeb tem que chegar onde? Na valorização dos profissionais da educação. Não chegou, porque ficou na conta. Né? Então, a gente tem que disputar esse dinheiro todo ano. Todo ano eu vou apresentar. Enquanto deputado estiver, vou disputar orçamento. Não vou ficar disputando despesa, não, porque se põe a gente para disputar despesa. Vou disputar orçamento. Se chegou no final do ano, tem dinheiro do Fundeb, alguma coisa está errada. Não tem que ter. Fundeb não é para fazer caixa. Fundeb não é para fazer poupancinha. Fundeb é para investir naquele ano na valorização dos seus profissionais. Nós apresentamos uma emenda para autorizar que o saldo do Fundeb de 31 de dezembro fosse feito rateio. Conseguimos a aprovação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Depois conseguimos no plenário. Foi aprovado. O que aconteceu? O governador discordou. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, por que o governador discordou? Né? O que ele quer fazer com o dinheiro? Ele quer fazer outra coisa. O reajuste de 6,27% do piso salarial profissional nacional para as 8 carreiras da educação básica a contar de 1º de janeiro de 2025, em conformidade com a portaria 77 do MEC. E atualizar sempre no mês de janeiro de cada ano o vencimento base do setor de ASB, impedindo que o pagamento do segmento fique abaixo do salário mínimo nacional. Eu vou passar para o segundo item, porque um tem relação com o outro, e aí eu já vou estar colocando o que esses dois itens, né, estão compondo. Recompor o vencimento básico inicial para as 8 carreiras da educação em 75,43%, repercutindo em todos os níveis e graus das carreiras, de modo a atingir o piso salarial nacional na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Bom, gente, todo mundo sabe que a nossa luta pelo piso é uma luta histórica. Não é a primeira vez, né, que a gente está aqui. Tivemos várias importantes lutas. Nós já fizemos greves de 112 dias. Então, assim, é uma luta histórica que, com muito custo, em 2015, a gente conseguiu, né, a Lei 21.710. Chegamos muito próximo de até conseguir receber esse piso. Lei essa que o governador Romeu Zema foi na Justiça para poder declarar a inconstitucionalidade. Então, assim, ele mandou um reajuste para a gente, atualmente, de 5,26%, que não é nem o mínimo que ele está colocando, né, que seria o 6,27%. Então, assim, nem para poder chegar nesse mínimo, esse governador tem a boa vontade, né, de estar colocando isso aqui para os trabalhadores. Hoje, se fosse pagar o piso salarial para o nível médio de ensino, seria R$ 4.867,77. Por isso que nós precisaríamos desse reajuste de 75,43%, partindo que o vencimento básico hoje é R$ 2.774,83. Na última audiência ficou provado, né, gente? Na lei do piso está lá muito claro que esse piso é para o ensino médio. Na carreira de Minas Gerais não tem mais ensino médio. Desde a 21.710 acabou com o nível, né, médio de escolaridade. O nível inicial hoje é o nível de graduação. Então, esse salário mínimo, né, que seria o piso 4.867,77, já estaria defasado para a educação, porque para nós seria o nível superior. Na última audiência foi falar 17,65% para poder chegar, partindo da premissa que ele está pagando o piso na proporcionalidade. Mas se a gente for voltar lá atrás, gente, antes do subsídio, na carreira antiga, você se lembra, quando tinha quinquênio, biênio, a diferença que a gente pagava de uma carreira para outra era 48,84%. Se você pega um PEB, que era do magistério, e compara com o PEB nível 1, que é de graduação, a diferença era de 48,84%. Quando chegou o subsídio, veio, incorporou todas as verbas que as pessoas tinham, e, com isso, achatou essa diferença, que o PEB-T1, ou PEB-1A, que é o nível, né, o PEB-T1 é o magistério, e o PEB-1A é o de graduação. Aí essa diferença passou para 17,65%. Ele foi achatando. Além de pegar todas as vantagens do servidor, ainda achatou. Sem contar que ele achatou os níveis da carreira, né, onde que era 22% de promoção, ele começou a pagar 10%, onde que era 2,5% 3% de progressão, começou a pagar 2,5%, né? E aí a gente está nessa luta para que seja efetivado e corrigido o nosso piso, para que a gente consiga receber o mínimo que é devido para as nossas 8 carreiras. O número 3 da pauta seria
efetivar o pagamento imediato e corrigido de todas as verbas retidas. Acho que todos nós que estamos aqui, nós temos verbas retidas lá pelo governo. Nós temos, a única verba que ele pagou nos últimos tempos foi as férias-prêmio em espécie e o adverb. Mas nós temos lá também, nós temos acertos passivos de promoção por escolaridade, a gente tem passivo de progressão na carreira, nós temos média quinquenal, revisão de subsídio, previdências, que às vezes a pessoa pagou a mais e foi restituída, está tudo na verba retida, e é uma cobrança que o sindicato vem fazendo, né, o tempo todo para esse governo, mas até o momento continua nessas verbas retidas. Quando ele pagou o advérbio, não foi bondade do governo, não. Isso foi depois de muita cobrança, tanto pela mesa de negociação, quanto pela deputada Beatriz, que nós cobramos o tempo todo, e aí ele vai para a mídia divulgar como se fosse uma bondade, né? Uma coisa que partiu dele, e não é. Tudo que a gente consegue é a base de muita luta. Então, a gente tem todas essas verbas, né, esses passivos de verbas retidas, que desde outubro de 2015 nada é pago. Então, já vai fazer 10 anos. Número 4 da pauta. Destinação dos recursos do precatório do Fundef, ACO 722 STF, e processo judicial número 1999-6100-0506-16-0 TRF3, aos trabalhadores em educação, nos termos da legislação do Fundef. Então, por que nós colocamos esse item na pauta, gente? Porque foi reconhecido que realmente, né, o Estado de Minas foi reconhecida, a Justiça reconheceu essa dívida, o governo tem que repassar esse dinheiro, que na época, né, foi previsto 6,7 bilhões, atualmente chegou-se num outro valor de 11 bilhões, e agora está nessa fase de fazer a conta para saber exatamente quanto que teria que repassar para os trabalhadores. Por que nós colocamos isso? Porque o que a gente quer do governo é que ele repassa os 60% desse valor que é obrigatório para os trabalhadores, e repasse rápido, não é ficar com aquilo ali na Justiça por toda a vida e esperar as pessoas, né, morrerem antes de receber. Então, a gente quer que ele, no âmbito, né, lá do Executivo, que providencie a legislação e que repasse imediatamente, assim que esse valor, né, for estipulado, esses 60% para os trabalhadores em educação. Conceder promoção por escolaridade para os profissionais de educação no mês subsequente à comprovação da titulação necessária para o nível pretendido através de protocolo. Todo mundo sabe que hoje o nosso plano de carreira, gente, ele é bem ineficaz, vamos dizer assim. Nós temos que praticamente ficar 20, 15, 25 anos para poder chegar onde que a gente deveria. Atualmente, para você ter uma promoção para escolaridade, depois de 2015, você tem que ficar 5 anos a partir do momento que você entrou em efetivo exercício. Antes ainda era pior, você tinha que cumprir os 3 anos de estágio probatório e depois tinha mais 5 anos para poder ter a primeira promoção. Na época, né, voltando, relembrando aqui, na época do subsídio, gente, quem estava prestes a ter a promoção por escolaridade também foi lesado. Que a pessoa já estava esperando 8 anos para poder ter essa promoção, congelar as nossas carreiras, e aí nós tivemos que lutar muito e conseguimos o descongelamento somente em setembro de 2015. Então, hoje, para se ter uma promoção por escolaridade, você tem que ter 150 dias de efetivo exercício, você tem que ter 5 anos no mesmo nível que você está, no mesmo nível pretendido, e ainda tem que ter uma avaliação satisfatória de desempenho. Se você tira mais de 90 dias de afastamento durante o ano, que de janeiro a novembro que é feita a contagem, você perde o direito. Então, se você não tiver os 150, você não é avaliado. Então, a coisa só vai se atrasando. Então, o que a gente está solicitando? Que seja imediato. O profissional tem aquela titulação exigida, que pague. Se o professor tem pós, que pague essa pós-graduação imediatamente. Se tem mestrado, tem doutorado, que pague. Hoje, gente, um professor, para poder receber pelo mestrado, ele tem que passar 15 anos para poder chegar lá. 20 anos para poder ter um doutorado. Um TDE, que é o meu cargo, eu sou técnica de educação, trabalho na superintendência, para receber uma graduação, a gente leva 15 anos para poder receber a graduação. Que nosso cargo inicial é de nível médio técnico. Para poder chegar a uma pós-graduação, são 20 anos, e um mestrado, 25 anos. E para quê? Para, no final, você receber 10%. Antes era 22%. Então, é um ponto que a gente tem que debater também. Vai ter essa audiência das carreiras, e é importante que a gente debate isso, né? Porque é uma temeridade que fazem com o trabalhador da educação. Próximo item da nossa pauta garantir e avançar na negociação das demandas específicas dos servidores e servidoras das superintendências regionais de ensino e do órgão central. Dentro da nossa carreira, a gente tem inúmeras distorções.
Quem está há mais tempo aqui no sindicato se lembra que nós fizemos uma greve de 86 dias em 2015 para poder, inclusive, corrigir essas distorções das nossas carreiras. Nós tivemos um acordo, mas esse acordo nunca foi efetivado. Então, uma das demandas específicas dos trabalhadores da educação é que o trabalhador, o TDE, que é o técnico de educação, receba um salário 85% em relação ao analista educacional. E que o analista educacional tem o mesmo valor que o analista educacional inspetor, porque, afinal de contas, também é uma única carreira com 2 vencimentos básicos. Distorções essas que foram causadas no subsídio. Então, assim, são várias coisas assim, que a gente poderia estar colocando. A questão da equiparação da jornada de trabalho, né, presencial dos servidores das superintendências com o órgão central, porque tem muita diferenciação. O órgão central faz uma jornada X e a gente tem que fazer uma jornada Y, se é da mesma carreira. Se nós ganhamos o mesmo salário, por que tem essa diferenciação? Então, também está na nossa pauta específica para que a gente possa, né, estar debatendo. Já tentamos inúmeras vezes avançar, mas também não conseguimos, né? O próximo item da nossa pauta é a realização de concurso público para as 8 carreiras da educação. O que inclui isso aí, gente? Primeiramente, a posse imediata de todas as pessoas que passaram, que têm um concurso vigente e que passaram nesse concurso, que sejam, né, dado posse para essas pessoas, né? Bem também como garantir os novos concursos. O governo sabe que no último concurso, devido à dinâmica que foi feita aquela avaliação, acabou-se que as pessoas que prestaram esse concurso, praticamente, o número de aprovados foi mínimo. Então, assim, o governo está devendo um novo concurso para a educação, nós estamos cobrando incessantemente a promessa que saia, né, nesse semestre ainda, mas até o momento não temos data. Então, assim, é uma cobrança que a gente faz, porque assim, a gente tem que garantir a estabilidade das pessoas. E, para garantir essa estabilidade, a gente tem que ter concurso público. As pessoas têm que se sentir seguras, né, de estar ali, porque passou no concurso, sem correr esse risco de perseguição, porque, infelizmente, tem muito hoje o caso de perseguição. Os contratados, muitas vezes, eles não aderem a alguma paralisação chamada por medo de retaliação. Então, a estabilidade no concurso nos propicia, né, até essa questão dessa tranquilidade, né, uma melhor tranquilidade para poder fazer a luta. Outra coisa também, os ASBs, no último concurso também, nos últimos, né, vamos dizer assim, nunca teve concurso para ASB. É uma categoria que está precarizada, é um absurdo, ganhando menos que um salário mínimo. E, pasmem, gente, a ASB é uma carreira que eles tentam terceirizar. É o tempo todo, né, tentando fazer essa política de terceirização. É uma luta que a gente faz, a gente não aceita, a gente quer um concurso diferenciado, porque tem que levar em consideração todo o tempo que a pessoa aquele cargo. E uma coisa assim que é muito grave, é a primeira vez que o Estado de Minas Gerais, no governo Romeu Zema, paga menos que um salário mínimo. Porque antes, gente, tinha uma verba de complementação. Todo mês de janeiro, quando o salário delas ficava abaixo do salário mínimo, vinha essa verba de complementação. Então, chegava-se ao mínimo, que era o salário. Depois que o Romeu Zema entrou, acabou essa prática. Primeiro vieram com aqueles discursos da proporcionalidade de 6 horas, mas não e eles têm que ganhar o mínimo. Na verdade, já é uma vergonha pagar um salário, né? Imagina menos que um salário. Então, é uma carreira que está totalmente sucateada e que também merece que tenha um concurso diferenciado para elas. O próximo item é implementar e pagar imediatamente o adicional de insalubridade para a carreira dos ASBs. Quando a gente colocou esse item, imediatamente é a gente cobrar a negociação sobre esse direito e meios de condições de trabalho adequadas também, incluindo espaço de trabalho seguro, saudável, equipamentos de proteção individual, vestimentas adequadas, formação continuada e desenvolvimento profissional. Cobrança e condições adequadas de trabalho também, de saúde, o bem-estar dos trabalhadores, especialmente durante as ondas de calor que se tornam cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Isso inclui a implementação de medidas de proteção contra o calor, a estruturação de espaços de trabalho ventilado, porque, assim, tem muita gente... eu ouvi, se não me engano, não sei se foi numa audiência, falando, tem que ter o laudo para receber insalubridade. O trabalho dela, gente, é insalubre. Você pega uma trabalhadora de mais de 50, 60 anos exposta ao fogo, àquele calor, àquele espaço, né, sem ventilação, pegando aqueles tachos, né, enormes, um peso, né, muito grande em cima delas. Então, assim, era o mínimo que o Estado deveria estar fazendo também, pagando esse adicional de insalubridade. E é uma coisa que a gente está lutando muito na nossa pauta para poder que isso avance. Próximo item é reajustar o valor do auxílio transporte e ampliar o benefício para todos os profissionais da educação básica, independentemente do número de habitantes por município.
Hoje, quem recebe vale transporte é só o trabalhador que mora em locais que têm acima de 100 mil habitantes. Então, a reivindicação é que esse vale transporte seja estendido para todos os municípios de Minas, mas que, antes de ser estendido, que seja reajustado um valor. Porque hoje o valor que é pago é praticamente irrisório. O governo dá com uma mão e tira com outra. Dá R$9, tira 6%. Então, assim, a gente teria que estar revendo isso aí, primeiramente, nessa questão, né, dessa... ampliar reajuste desse valor e ampliação para que todas as pessoas tenham esse direito. Eu moro num município que tem 40 mil habitantes, no entanto, a gente trabalha, tem gente, professor que trabalha a 30, 40 quilômetros da sede e gasta do bolso para ir e voltar. Então, assim, o salário já está achatado e ainda não ter esse auxílio faz com que o salário seja achatado mais ainda. Próximo item. Alterar a legislação estadual a fim de adotar o teto do regime geral de previdência social, INSS, como parâmetro de salário abaixo do qual não haverá incidência de contribuição previdenciária de aposentados e aposentadas, tal como ocorria antes da alteração feita pela Lei Complementar 156/2020. Todo mundo lembra, gente, que antes dessa deforma da Previdência, que eu falo que foi deforma, né? A reforma é para melhorar, mas no caso da nossa foi para piorar. Então, todo mundo sabe que a gente tinha, quem recebia até X, o aposentado, não pagava Previdência. Com a reforma de 2020, infelizmente, essa realidade mudou. Se o trabalhador recebe 3 salários e 1 centavo, automaticamente ele já é taxado. Então, entra numa alíquota progressiva, essa alíquota varia de 11% a 16%, de acordo com a faixa salarial, o que fez com que os nossos trabalhadores aposentados tivessem um salário mais achatado ainda. Então, assim, é uma coisa que a gente luta muito, foi uma luta que nós fizemos, mas, infelizmente, né, o governo teve êxito e passou essa deforma da Previdência. Eu estava olhando aqui hoje, é 8 mil e pouquinho o valor do teto do INSS. Não me recordo os valores exatos, mas é um pouquinho mais de 8 mil. Então, todo trabalhador da educação que recebia menos que 8 mil, ele não pagava o trabalhador aposentado, ele não pagava Previdência. Passou, hoje em dia, como o salário é 1.518, você recebe, né, 3 salários mínimos e 1 centavo, então, automaticamente, aqui, 4.554 e 1 centavo. Quem recebe isso aí, automaticamente já é taxado. Então, é uma das coisas que a gente vem também insistentemente tentando modificar. Não é fácil, mas vamos tentar. Próximo item. Reduzir o número de... por fim, aos sábados letivos e dias escolares na rede estadual de ensino, garantindo o descanso dos profissionais da educação. Gente, o número de dias que os trabalhadores têm que ficar na escola é humanamente impossível. As pessoas não têm direito ao descanso semanal. Então, assim, a gente sabe que tem alguns obrigatórios, mas a forma com que eles elaboram o calendário é para poder sacrificar o servidor mais ainda. O trabalhador não está aguentando, ele precisa ter um descanso, ele tem família, ele tem coisas, né, particulares para poder fazer. A gente trabalha, a gente ama o que faz, mas a gente também tem vida. E isso está sufocando e sobrecarregando os trabalhadores em educação. Cessar e revogar os processos de privatização da educação pública, a exemplo do projeto SOMAR, de terceirização da educação e de transferência das matrículas para os municípios através dos planos de atendimento ou projeto Mãos Dadas. Então, gente, é a garantia da manutenção da gestão pública estatal das escolas estaduais, sem a implementação de parcerias público-privadas, é impedir a terceirização dos nossos serviços, a militarização, as escolas cívico-militares, os modelos de educação domiciliar, é a promoção e a expansão de oferta da educação profissional na rede pública estadual ou em parcerias e instituições públicas, tendo como eixos a formação integral, a concepção do trabalho como princípio educativo e a articulação entre as modalidades de ensino e educação básica. Outros processos de privatização da educação que se dão de forma subjetiva, com incentivo à lógica empreendedora dentro das escolas, como parte do projeto. Desde 2020, se eu não me engano, a gente começou uma luta acirrada. Pelo menos lá no Vale, nós começamos em 2020 essa luta. Nós conseguimos impedir muitas municipalizações das nossas escolas, porque, assim, quando municipaliza, o que vai fazer com os trabalhadores em educação, gente? Vai colocar todo mundo no olho da rua, vai pegar as pessoas, aglomerar numa única escola, vai ficar pegando a pessoa, jogando aqui e acolá, cada dia está numa escola?
Então, assim, teve município que, infelizmente, passou a única escola de ensino médio, citando um município lá da minha região, e agora está um caos total. Isso em todas as regiões. Nós conseguimos, o projeto só não avançou mais, porque o Sindjut teve uma grande atuação nisso aí, a deputada Beatriz também atuou, né, fortemente no combate disso aí, mas é o projeto do governo, e o projeto está, né, o tempo todo ele tenta colocar, inserir ele para a gente enfiar ele goela abaixo. O SOMAR, por enquanto, está suspenso, mas a gente tem que ficar muito esperto, porque assim eles querem repassar. Tudo que é público, eles querem repassar. O que é privado, né? Para eles, o projeto deles não é o que é público. Eles não valorizam, eles não enxergam a educação como investimento, enxergam como gasto. E como gasto, eles querem lavar as mãos, né? E repassar. É isso que acontece. Garantir a oferta educacional para todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica pela rede estadual de educação em todos os municípios, conforme demanda de cada comunidade escolar. Quando a gente pensou nessa demanda, que foi aprovado, a gente pensou na garantia de que nas unidades escolares onde foi implementado o ensino médio de tempo integral, seja mantida a oferta do ensino regular, no diurno e no noturno, cumprindo imediatamente o que está disposto no parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual 24.482, de 2023. Nós pensamos também na garantia dos processos democráticos junto à comunidade escolar, para identificar a necessidade da oferta educacional e respeitar a autonomia das decisões das comunidades escolares. A gente pensou em cessar com os processos de fechamento de turmas na modalidade de ensino EJA, além de viabilizar processos formativos para os profissionais que atuam nessa modalidade. E também promover a autonomia das unidades de ensino e das comunidades escolares na efetivação dos processos de cadastramento e matrículas na rede estadual de ensino, eliminando as barreiras impostas pela política rígida atualmente praticada pelo Estado através do SUSEM. Então, gente, hoje em dia o Estado ele tenta colocar tudo no sistema. Tudo eles tem que ser sistema, um controle, né? É uma gestão que controla. Então, assim, sem aberturas para certas especificidades que a comunidade escolar ela necessita. Então, é um sistema engessado e a gente está colocando isso aqui, batalhando muito para que acabe com essa política rígida. A comunidade ela precisa ter voz, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter vez. Ela não pode ficar presa simplesmente por coisas técnicas que poderiam muito bem, né, ser resolvidas. Nós precisamos ficar presas no sistema, tudo é sistema, tudo tem que ser fiscalizado, essa forma, né, que esse governo vem agindo. Então, é isso que a gente está solicitando nesse item. No item 14, é cumprir as metas do Plano Decenal Estadual de Educação e do Plano Nacional de Educação no Estado de Minas Gerais. E também implementar, negociação... Desculpa, gente, isso aqui já é outro item. Então, assim, a gente está cobrando muito, né, para o cumprimento dessas metas, tanto do Plano Decenal, quanto do Plano Decenal Estadual de Educação, quanto também do Plano Nacional de Educação. No próximo item, a gente colocou a implementar a negociação permanente para tratar de atos normativos e legislações que interferem e modificam a vida funcional, garantir condições de trabalho dos profissionais de educação. Nesse item 15, o que a gente colocou, quando a gente aprovou, o que estava incluso dentro desse item? Parte da concepção de democratização e humanização das relações de trabalho na educação, instituído processos negociais de caráter permanente para tratar conflitos e demandas decorrentes das relações de trabalho. Inclui também, nessa pauta da mesa de negociação, o quê? A concessão de licença para o trabalhador cursar cursos de mestrado, de doutorado, assegurando o período de afastamento com remuneração total da jornada de trabalho dos trabalhadores em educação, sem qualquer prejuízo na vida funcional. É a garantia que o afastamento do servidor em razão do gozo de licença médica não acarrete prejuízo em seu direito à avaliação de desempenho para fins de concessão de vantagens. É a garantia de mecanismos que assegurem os servidores que requeiram gozo de férias-prêmio o direito de usufruí-las, independentemente da possibilidade de gerar substituição ou não. É um direito. É a garantia do direito dos servidores que fazem jus à licença para tratar de interesses particulares, a LIP, ao pagamento apenas da contribuição previdenciária relativa ao empregado, sem a cobrança da parcela relacionada à contribuição patronal. Hoje, quem sai de LIP, ele paga o percentual, vão colocar 14%, e tem que pagar mais 28% a parte patronal. Então, assim, é insustentável. Então, é uma coisa que a gente também está dentro desse item, né, que faz parte também dentro desse item aqui do processo de negociação.
é a concessão e pagamento imediato de todas as vantagens inerentes à vida funcional do servidor, com promoção por escolaridade, progressão na carreira, advérbio, férias-prêmio, revisão de subsídio, etc. É a garantia de observância dos princípios da administração pública na efetivação dos processos de movimentação de pessoal, em especial na transparência e na eficiência. É garantir as condições de agilidade na análise dos processos de aposentadoria. E aí, quando a gente fala de processo, muito processo atrasado, falta de quê? Falta de servidores para poder trabalhar, para poder agilizar esses processos. Então, também vem também relacionar-se também ao concurso, né? Porque se tiver trabalhador, a coisa vai ser mais ágil. Garantir o pagamento do direito às férias-prêmio convertidas em espécie logo após a publicação da aposentadoria do servidor. É assegurar ao servidor que se encontra na condição de adjunção e exerce outras funções na escola o pagamento da sua remuneração integral. Este ponto é um ponto importante, porque, assim, com o processo de mãos dadas, teve muita gente que foi parar em adjunção. Só que eles não recebem a exigência curricular que era inerente daquele cargo, de acordo com o cargo que ele era do Estado. Ele recebe a exigência curricular de acordo com o órgão que ele está lotado. Se ele foi em adjunção para a prefeitura, é de acordo com aquela carga horária. Se não tiver exigência, automaticamente a exigência não é paga. Então, assim, é um item também que a gente tem que estar, né, colocando aqui. Promover processos de escuta dos professores, especialistas em educação, acerca das dificuldades e sugestões de melhoria do sistema do Diário Escolar Digital, o DED, e realizar as alterações necessárias para que ele se transforme em uma ferramenta de uso eficaz e possa, de fato, facilitar as tarefas diárias dos professores. É cumprir a Lei Estadual 22.623, de 27 de julho de 2017, que prevê medidas protetivas e procedimentos para os casos de violência contra os servidores do quadro da Secretaria de Educação, efetivando-se a política pública de combate à violência no ambiente escolar. É promover estratégia para dar fim e corrigir comportamentos de pressão, monitoramento, ameaças constantes e assédio que têm levado os trabalhadores à sobrecarga, à exaustão e ao adoecimento psicológico, emocional e físico. Garantir prioridade de afastamento, licenciamento ou remoção sem nenhum prejuízo para a vida funcional para servidoras vítimas de violência doméstica. Garantir a regulamentação do direito ao abono do ponto dos servidores que acompanharem cônjuge, filho, pais ou dependentes legais à consulta médica ou odontológica. Isso é uma coisa que chega constantemente, né, as pessoas reclamando essa questão e que a gente luta para que essas pessoas também tenham esse abono. Atualizar e ampliar os direitos que garantam a redução de jornada de trabalho aos servidores que tenham dependentes com deficiência. Já existe uma lei no Estado que hoje o professor de 24 ele passa para 20 horas, mas mesmo com 20 horas ainda é insuficiente, né? Se você for pegar a pessoa que tem um filho, né, um dependente com deficiência, a gente tem que estar priorizando. E é todo um processo burocrático. Então, assim, para facilitar que isso, ampliar esse direito, reduzir mais essa jornada, né, dar esse direito, de fato, para a pessoa que necessita. É garantir e ampliar a licença sem qualquer prejuízo na vida funcional para que servidores que estejam realizando transição de gênero. Também está incluso nessa pauta aqui da mesa. Nosso próximo item é assegurar diálogo permanente para tratar de assuntos relativos à efetivação da educação pública de qualidade social. Então, nesse item, a gente, quando pensou, nós pensamos em cumprir o dispositivo constitucional que obriga o Estado à aplicação de, no mínimo, 25% da arrecadação com impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Estabelecer política de profissionalização dos profissionais da educação básica, conforme legislações vigentes, considerando, inclusive, as especificidades de formação para a educação de povos tradicionais. É garantir a autonomia administrativa, pedagógica, financeira para as unidades escolares e para as superintendências regionais de ensino. É normatizar a gestão democrática nas escolas em legislação específica, observando os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, a participação das comunidades escolares em conselhos escolares ou equivalente, e a autonomia das escolas na gestão pedagógica e administrativa e financeira. O último item da nossa pauta é o cumprimento da Lei 11.738/2008, com o pagamento do piso salarial profissional nacional para a formação em nível médio, readequando a Lei 15.293/2004, elevando o vencimento básico dos níveis superiores conforme percentuais previstos na referida lei estadual que estabelece a carreira dos profissionais da educação básica de Minas Gerais, que foi aquilo que eu falei no início da audiência, que antes do subsídio,
A gente recebia uma diferença. Quem era professor do magistério, que só tinha o ensino médio e magistério, recebia 48,84% menos do que quem tinha o curso superior. Com o subsídio, houve o achatamento desses percentuais e o PEB-D1, que passou a ser denominado PEB-D1A, que era o nível médio de magistério, e o PEB-1A, que é o nível superior, passou a ter uma diferença de 17,65%. Se a nossa carreira não existe mais nível médio de ensino, automaticamente o valor não pode ser, né, o que está previsto lá, o mínimo. Então, ele tem que pagar com o valor superior, que a gente tem que ver, estabelecer qual seria esse percentual. Se seria, né, os 48,84, os 17,65, ou qual seria esse meio termo. Mas o fato é, o governo não está cumprindo a lei. Ele não paga nem na proporcionalidade e paga um valor achatado para o trabalhador da educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.